amores, tudo bom com vocês? Voltei para mais um vídeo. Preciso inovar essa parte, cara, eu vou pensar em alguma coisa. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Já quero começar o vídeo pedindo desculpa. Na verdade, deveria começar de outro jeito. Queria começar o vídeo pedindo desculpa se você escutar uma gritaria no meio da rua, um barulho aqui dentro de casa, se você escutar marteladas, bate-bate aos arredores dos meus vizinhos, que eu não sei por que estão mexendo em construção hoje. Gente, mexe outro dia. Sem necessidade, meu Deus. E eles acham que é só cidade grande que tem esse problema de estar passando avião, muitos carros. Não, meu filho, a roça também tem problema, tá? A gente surta aqui, tá bom? Só pra vocês saberem. Gente, já quero começar esse vídeo pedindo pra vocês se inscreverem no meu canal, dar o seu joiex pra mim, compartilha, comenta. Gente, domingo é dia das mães e eu sei que mãe é um assunto muito delicado. Eu acho que esse dia é um dia muito delicado para a maioria das pessoas, seja pelo fato talvez de não ter tido a mãe enquanto crescia, se desenvolvia, que é o meu caso. E eu sei que é um assunto delicado também para você que já perdeu a sua mãe, infelizmente. E eu sei que esse é um assunto delicado para quem teve os pais separados, que é o meu caso também, olha só. Mas eu quero hoje deixar uma mensagem breve. Quero deixar uma mensagem pra você que é mamãe, pra você que já teve a sua mãe, pra você que quer ser mãe, mas eu também quero deixar uma mensagem aqui pra você que é filho. E é isso. Gente, Dia das Mães chegando e eu não poderia deixar de não estar aqui nessa plataforma e não prestar uma simples e uma pequena homenagem pro Dia das Mães. Já quero deixar aqui meu feliz dia pra vocês. Vocês são incríveis. Gente, eu não sou mãe, mas eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu observo algumas mães, algumas atitudes de... Calma aí, gente. Algumas atitudes de algumas mães, não no ponto negativo, porque eu acho que cada mãe tem a sua particularidade, mas eu tô falando no sentido de algumas coisas incomuns que a gente vê. E a gente sabe que como deve ser, né? Eu imagino como deve ser difícil ser mãe, como que as mulheres, elas se desdobram para fazer esse papel com excelência. E eu ainda não sou mãe, mas eu sei que é uma coisa que é diária, que é uma coisa diária, que é uma luta diária, que é uma satisfação também. E eu quero deixar uma mensagem hoje para vocês, mamães, porque eu sei que nós filhos, nós somos às vezes muito difíceis de lidar. Eu sei que nós filhos somos muito difíceis de entender, ainda mais esses filhos que nasceram hoje nessa geraçãozinha aí, 2000 pra cá, posso falar até de 95, né, meus queridos? 95 pra cá é um povinho complicado, é um povinho difícil, mas a gente sabe como que vocês, mães, têm se desdobrado pra fazer esse papel de vocês com excelência. A gente sabe que vocês não dormem enquanto nós chegamos, se doam por completo pra ver a gente feliz e pra ver a felicidade da gente. Eu sei que existe arrependimento no coração de mães que não puderam estar com seus filhos. Eu sei que existe arrependimento no coração de alguma mãe que teve que abandonar seus filhos, que teve que levar seus filhos para adoção. Eu sei que existe arrependimento no coração, eu espero que exista mesmo, na verdade, que arrependimento no coração de mães que não puderam ter os seus filhos. Mães, tentem entender a gente, porque a gente é de uma época muito difícil. A gente é de uma época em que a tecnologia, ela tomou conta de tudo. A gente tem muito mais facilidade realmente em se conectar com as coisas. A gente tem muito mais facilidade realmente de se envolver com as coisas. Eu sei que as possibilidades pra gente hoje são maiores do que pra vocês antigamente. Mas vocês precisam também entender o nosso lado de filho. Eu tô falando agora pra vocês que já são mamães. Precisam entender esse nosso lado de filho, porque não é pra ofender vocês, mas não é porque vocês não tiveram, ou algumas não tiveram oportunidade, que às vezes nós filhos queremos ter talvez esse tipo de oportunidade. Mães, entendam seus filhos. Às vezes a gente se sente forçada a fazer alguma coisa por livre e espontânea pressão de vocês. Mas às vezes a gente também quer fazer pra agradar vocês e muitas vezes a gente não se sente feliz em fazer. E a gente sempre coloca
pode até não parecer, mas a gente sempre coloca vocês em primeiro plano, a gente sempre pensa em vocês, em tudo que a gente vai fazer. E quando a gente escolhe uma faculdade pra fazer, quando a gente determina uma profissão, vocês podem ter certeza que a gente muitas das vezes quer retribuir tudo que vocês já fizeram por nós. E eu sei que existem muitas mães que estão pensando agora que não merecem isso, muitas mães que ficam pensando agora que não deveriam se sentir culpadas, não se sintam culpadas, não se sintam pressionadas pela culpa de vocês, não se sintam pressionadas pelo que vocês fizeram no passado. Tentem enxergar uma nova vida a partir de agora, tentem enxergar novas oportunidades a partir de agora. Se você não tem contato com seu filho, tenta reconciliar e tenta refazer esse laço, porque não existe nada impossível para Deus. Então acredito que talvez possa existir mágoa, possa haver decepções nos corações dos seus filhos, mas eu acho que ainda é tempo de você reconquistar essa confiança e esse amor que talvez um dia você deixou para trás. Mães, eu sei como deve ser muito difícil fazer esse papel. Eu lembro de Eva. Quando a gente fala em mãe, a gente lembra de várias histórias e vários exemplos de mulheres, mas eu lembro de Eva, porque Eva foi a primeira mãe da história da Bíblia, só que Eva não teve ninguém antes dela que exerceu esse papel. A gente lembra de Eva só quando a gente quer matar alguém, ou quando a gente fala que a gente tá vivendo isso por culpa de alguém, ou a gente fala assim, nossa, quando chegar no céu eu vou quebrar a cara de Eva. E eu lembro de Eva porque Eva teve essa dificuldade, ela foi mãe de primeira viagem, ela não teve ninguém antes dela fazendo esse papel, mas ela tinha Deus que ajudava ela o tempo todo. Eu acho que o cara que deu a vida pra ela ajudou ela a cuidar de outras vidas, a vida de seus filhos, e a gente conhece a história dos filhos de Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e foi aquela confusão, mas depois veio Sete e ela se sentiu honrada de ter tido outro filho e que ela pudesse louvar o nome do Senhor por causa dele. Então assim, a Eva foi um exemplo de força pra mim, porque apesar dela ter passado por tudo que ela passou, apesar dela ter feito o que ela fez, bonita, Eva foi uma mãe forte, uma mãe guerreira. Eu acredito que ela foi, e acredito que ela encontrou muitas dificuldades no caminho por ser mãe. Como que era saber determinar e distinguir cada choro, o que ela, não sei, naquela época não tinha nem como registrar, gente, o primeiro passo. Pensa a felicidade da mãe. Gente, eu entendo. E a gente vê várias histórias de mulheres que mostram pra gente força, que mostram pra gente coragem, que mostram pra gente fé. E exemplos de mulheres que a gente deve ser, exemplos de mães que devemos ser. Mas eu sei também que existem mães hoje que sentem dificuldades em exercer esse papel e às vezes sentem dúvidas em relação a isso. Não existe pressa em ser mãe, não existe pressa em exercer esse papel, não existe perfeição nesse papel. É claro que a gente sempre tenta fazer isso com muita excelência, porque ser mãe deve ser mãe. Mas não tem problema se você errar como mãe. Não tem problema você ir pedir desculpa ao seu filho quando você errar. Não tem problema se você não conseguir entender o seu filho. Mas a gente sabe que no fundo você ama ele. Mesmo que às vezes você não demonstre, mesmo que às vezes você abandonou, mesmo que às vezes você fez alguma coisa, mesmo que você foi embora, mesmo que você se separou do seu marido, não quis levar seus filhos. Gente, tô contando uma história aqui, tô zoando. E agora eu quero passar uma mensagem pra você, filho, que é filho como eu. E eu sei de verdade como é difícil entender os nossos pais, mas sei como é difícil entender as nossas mães. Então, meus amigos, filhos, tenham paciência com seus pais. Não culpem os seus pais pelas coisas que vocês estão vivendo. Às vezes a gente tem principalmente quem tem pai separado, quem não tem mais mãe perto, ou a mãe faleceu, ou a mãe foi embora. Principalmente a gente que tem esse ciclo familiar um pouco mais delicado. A gente tem a mania de ficar pensando como seria a nossa vida se a mãe não tivesse ido embora, se os pais não tivessem separado, se tivesse acontecido isso, como que eu estaria vivendo hoje? Como estaria minha situação financeira hoje? Como estaria minha vida emocional hoje? A gente não pode culpar os nossos pais e as nossas mães pelo que está acontecendo com a gente hoje. É claro que a decisão deles afetam sim o nosso presente e o nosso futuro, mas a gente não pode colocar sobre as nossas mães e sobre os nossos pais em geral a responsabilidade de ter que acertar o tempo todo. Os pais de vocês vão errar, as mães de vocês vão errar. Talvez a sua mãe é aquela briguenta, talvez a sua mãe é aquela fofinha, aquela melosa, talvez a sua mãe é aquela, não sei,
Existem vários tipos de mães, mas a gente não pode cobrar tanta coisa deles. A época e o tempo que eles viveram é completamente diferente do que a gente vive hoje. Vocês conseguem me entender? Vocês conseguem entender que como é difícil pra gente ser filho, mas também como é difícil ser pai? Vocês entendem que quando vocês vão ficar perambulando pela rua fora, os pais de vocês, a mãe de vocês não dorme enquanto vocês não chegam? Vocês conseguem entender que quando você lá tá fazendo suas coisas erradas da vida, sua mãe pode estar em casa orando e rezando por você? A gente não entende o peso que é carregar uma vida na mão, sabe? A gente precisa respeitar, a gente precisa entender, a gente precisa obedecer às nossas mães, mesmo que elas não mereçam tal reconhecimento e tal ato de amor e de obediência. Talvez realmente a sua mãe é péssima, talvez realmente sua mãe te abandonou, talvez você é adotado, talvez você é abandonado, talvez você é órfão, não importa. A sua mãe, aonde quer que esteja, quem quer que seja, precisa ser obedecida, precisa ser respeitada, porque ela continua sendo a sua mãe. Então, filho, entenda como que também é difícil ser filho, mas como também é difícil carregar essa responsabilidade de ser mãe, tá? Eu não sei porque eu não sou mãe, mas eu consigo entender. Eu acho que toda mulher tem esse lado um pouco materno dentro de nós. Você que ainda não é mamãe, mas que sonha em ser mãe assim como eu, tenha fé, esse dia vai chegar e eu sei que Deus vai fazer ser tudo perfeito. Eu sei que muitas meninas têm pressa, eu sei que muitas mulheres correm com isso, mas tenham paciência, esperem em Deus, porque Ele faz tudo perfeito e o tempo dele é perfeito. E eu quero falar pra você que ainda não é mãe, assim como eu, que não tem marido, não tem namorado, não tem nada, não tem nada. Gente, esse assunto é delicado, tá? Quero falar pra você que ainda não pode ter filhos por status de relacionamento ou por motivos pessoais seus. Você talvez ainda não vai ter um filho seu gerado do seu próprio ventre, mas saiba que você pode ser mãe espiritual. Cuide das pessoas que estão ao seu redor, cuide das pessoas que estão em sua volta. Tenha esse espírito maternal dentro de você. Se atente com um olhar de amor para as pessoas que estão à sua volta e que precisam de você. Mães, entendam os seus filhos. Filhos, entendam as suas mães. Eu sei que tem pai que é mãe, eu sei que tem mãe que é pai, eu sei que tem mãe que tem avó que é mãe e tem mãe que não é nada, mas cara, é assim que Deus fez, sabe? Deus fez assim, é homem e mulher, é pai, mãe e filho, e a gente precisa honrar e respeitar isso, porque se a gente honra e respeita os nossos pais, se a gente honra e respeita até as autoridades que o Senhor coloca sobre nós, a gente está honrando e respeitando o nosso Deus. A gente precisa ser obediente, não só em não furtar, não só em não matar, não só em não roubar, não só em não adulterar, mas a gente precisa também ser fiel na promessa que fala no mandamento que diz que a gente precisa honrar os nossos pais. Chega esse negócio de ficar falando de seu filho pra fulano e fulano, ciclano, beltrano. Chega pro seu filho e fala com seu filho. A vizinha não tem que saber como que é seu filho, fulano tem que saber também como que é seu filho, não. Você precisa decidir, resolver e conversar com seu filho e conversar com ele e pautar o que não tá bom, o que tá bom, o que tá ótimo, o que dá pra consertar. E filhos, parem de ficar falando pros seus amigos que sua mãe é chata, que sua mãe é isso, que sua mãe é aquilo, tá? Porque eu tenho certeza que nenhum amigo seu faz o que ela faz por você. Então começa a honrar o seu pai e sua mãe. Família, ela não é um sacrifício pra gente, ela não pode ser um peso pra gente, tá? Então assim, que façam desse ano um ano diferente. Mande mensagem pra sua mãe. Conversa com a sua mãe, perdoa a sua mãe, não fica julgando ela pelas decisões que ela teve as suas decisões, ok, teve seus assuntos pessoais, ok, teve suas particularidades, ok, ela teve motivos para fazer isso, ok, não carregue a culpa da sua mãe para você a vida toda, tá? Se liberta disso e entenda uma coisa, meninas. Talvez a sua mãe não foi boa com você, talvez a sua mãe foi uma péssima mãe, talvez ela não foi um exemplo pra você, mas isso não quer dizer que você será isso também quando você tiver filhos. Você não precisa carregar a irresponsabilidade e a culpa de sua mãe pra você, tá?
tá? Você vai ser uma mãe ótima, você vai ser uma mãe extraordinária, você vai ser um exemplo para os seus filhos. E filhos, homens, meninos, não carreguem o que sua mãe fez para sua vida particular. Se liberta disso. O seu casamento vai ser incrível. A sua vida com a sua mulher vai ser incrível. Não desconstrua a beleza e a integridade de um casamento, de uma união, de um homem e uma mulher por conta daquilo que você viu acontecendo dentro da sua casa, tá? Existe um valor na família. A família é um plano celestial. A família tá no coração de Deus e Deus criou com excelência. Então você precisa acreditar nisso. Eu quero deixar essa mensagem hoje pra vocês. Espero que dê, pelo menos pra entender um pouco. Eu falei tudo embolado porque esse assunto me deixa alvoroçada, tá? Mas eu sei que você vai entender isso em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe você. Feliz Dia das Mães aí adiantado pra todas as mamães. Então já pega hoje, já vai matutando o que você vai fazer. Não deixe de mandar mensagem pra mãe de vocês. Mande mensagem. Se você não tem a sua mãe, manda mensagem pra aquela pessoa próxima que tem te ajudado, que tem sido uma mãe espiritual pra você. Não se sinta desamparado, tá? A Bíblia fala que pode uma mãe abandonar seu filho, mas Deus jamais abandona ninguém, tá? Deus continua ali firme, forte e fiel, tá? Se você não tiver ninguém pra mandar mensagem, manda mensagem pra mim, tá bom? Gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham curtido. Compartilha com os amigos. Manda esse vídeo para as mães que precisam ver os esculachos que eu tô dando. Manda esse vídeo pros filhos que precisam ouvir verdades e que às vezes fica emburradinho, mas a verdade é essa. E é isso. Então, pra não perder o costume, foca em Jesus, foca no trio, foca na Rai. Beijos. Tchau. É difícil, gente. Nossa, mãe é complicado, pai é complicado, filho é complicado. A gente precisa aprender a lidar. A gente precisa aprender a lidar, ué. Vai fazer o quê? Eu quero ser mãe. Vou carregar o que a minha mãe fez pra mim? Não. Você vai carregar o que sua mãe fez pra você? Não, cara. A gente vai ser pais extraordinários. Em nome de Jesus, aceita isso.